Olá, tudo bem? Como é que você está? Aqui, graças a Deus, está tudo ótimo, tudo excelente. Vivendo na presença de Deus como nascemos para poder viver. E hoje a gente vai trazer mais uma reflexão aí para os nossos amigos, né, que estão estudando com a gente. Obrigado a você que está aí participando, tá assistindo, tá entendendo o assunto, né? E se você ainda não entendeu o assunto, queria que você entrasse em contato comigo através aí da mensagem do YouTube, ou me manda um e-mail, né? Alguma coisa assim. Vou deixar meu e-mail aqui embaixo aí para você. Você pode me escrever ou me procurar aí na internet, né? No Instagram, no Twitter, no Facebook, né? Tem tanta rede social hoje que, meu Deus, né? Que maravilha, né? Deus é bom e Deus tem cuidado de nós, né? E a reflexão de hoje a gente vai tratar justamente de alguns assuntos nesse quesito, né? Desse cuidado de Deus conosco, né? De onde que vem isso, né? Quando que surgiu esse cuidado, né? Essa questão? Porque a gente tem falado que para a gente poder entender como que Deus quer que a gente viva hoje, em 2025, nós precisamos olhar, né, a ideia original de Deus, né? Qual que é a ideia original de Deus e onde tudo começou, né? Com a informação que nós temos, né? Que a informação que nós temos é a palavra de Deus, né? A gente não tem outra informação, né? Por mais que a ciência esteja avançada, né, a arqueologia, né, eles cavam, acham coisas que ah, assim, impressionante, né, mas a, o texto base para quem acredita no Deus Criador do céu e da terra é a palavra de Deus. E se você acredita nesse Deus, você está no lugar certo, porque a gente fala exclusivamente dessa palavra, desse Deus que criou todas as coisas e dessa palavra que ele deixou para que nós pudéssemos entender, né, o que ele quer para o ser humano, né? Qual que é a orientação divina para o ser humano na Terra, né? Então isso é importante. Lembrando novamente que esse vídeo não é um vídeo religioso, né? Por mais que a gente tenha esse estudo, né, de Deus, da palavra de Deus, às vezes você pode até confundir, isso é normal, né? Porque a gente cresceu e nasceu assim, foi ensinado assim que a Bíblia é um livro religioso, né? Mas na realidade o que a Bíblia é um conjunto de livros, né? De 66 livros que falam de um rei, de um reinado e de uma família real. E esse rei, ele tem um plano para sua colônia, né? Que ele quer colonizar a terra, segundo o seu reino original no céu, né? Então essa é a ideia. A gente trabalha aqui o governo de Deus na terra, né? E é disso que a gente vai estar falando hoje também um pouco mais, né? Tipo assim, o assunto sempre vai ser o mesmo, né? Eu quero que você entenda, porque quando a gente treina a mesma coisa, tá? A ideia aqui é a gente treinar a mesma coisa, porque talvez um vídeo não faz muito sentido para você, mas aí você assiste outro, falando do mesmo assunto, tá? Do mesmo assunto, mas com exemplos diferentes, com textos diferentes, entende? Aí você começa, é isso mesmo e tal. Como eu tenho um amigo meu que eu vou trazê-lo aqui para o canal, ele, assim, um conhecimento bíblico fantástico, e ele consegue linkar muito facilmente, né, tudo que a gente está falando com aquilo que ele já conhece, né? Então ele está fazendo muito sentido, né? Realmente é por isso, por isso e por isso, né? Exatamente, né? A ideia é simplesmente a gente descobrir ou redescobrir, né? Que é redescobrir a ideia original de Deus para o homem na Terra, né? E hoje eu queria começar lendo um texto
que está no livro de Lucas, no capítulo 4. Eu vou ler do 16 ao 21, tá? E depois a gente vai começar a nossa reflexão. Mas para isso eu queria que você entendesse um pouco desse texto, né? Onde Jesus ele foi para Nazaré, onde ele cresceu, e ali ele participou de uma reunião na sinagoga, né? Lucas 4, 16 ao 21 fala assim: Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali ele se levantou para ler as escrituras sagradas e lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim: O Senhor me deu o seu Espírito, ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vistas aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Jesus fechou o livro, entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olharam para Jesus sem desviar os olhos. Então ele começou a falar. Ele disse: Hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabaram de ouvir. Né? Texto simples, autoexplicativo, né? Jesus estava cumprindo ali uma profecia que foi escrita no livro de Isaías, né? E Jesus, a gente vai falar ao longo da reflexão, ele veio com essa função, tá? Qual que era a função de Jesus? Né? Libertar as pessoas, tá? Libertar as pessoas de algo que elas tinham se prendido lá atrás, né? Basicamente é isso. E para a gente entender a reflexão de hoje, né, que a gente vai falar o conceito de igreja do reino de Deus, tá? O conceito de igreja do reino de Deus, a gente precisa analisar e entender como que funciona um governo. E para isso, como a gente não, ou pelo menos eu, né, eu tenho 45 anos e nunca vivi num reinado, né, no império, né? Nós somos, aqui no Brasil, fomos colonizados por um rei, né, pelo Império Português. Porém, nós não vivemos nessa época, né? Algumas pessoas, eu acredito que sim, nem sei se tem alguém vivo ainda que viveu no tempo do Império, né? Pode ser sincero. Ou pode ter parente, né? Ou teve assim gente mais próxima que sabia, né, como que funcionava e tudo mais. Mas como a gente nunca viveu, eu quero trazer para você o conceito de governo da atualidade do mundo, não é? Que é um conceito grego que eles trouxeram juntamente com o Império Romano e depois naquele desmembramento de impérios, depois surgiu as repúblicas, né? As democracias, né? O socialismo, o capitalismo, e todo esse sistema de governo, eles têm uma hierarquia, não é? Você sabe como funciona a sua cidade. O governo é eleito, né? Tem o prefeito, aí o prefeito cria as secretarias, tá? O governo cria secretarias. No governo federal, ele cria os ministérios, né? Nos Estados Unidos, eles chamam de departamentos, eles não chamam de ministérios, né? Porque os Estados Unidos, ele não foi colonizado por um rei, né? Os Estados Unidos, ele teve uma revolução, né? Ele chama de revolução, não foi reinado,
né? Então ele chama de departamento, porque ministérios está muito ligado à questão de um reinado, entende? Então o país que geralmente foi colonizado por um rei, eles criou democracia e tem ali os ministérios. Aí tem o Ministério da Saúde, da Segurança, do Ensino, né, que é o Ministério da Educação. E cada ministério, né, ou cada ministro, ele é indicado pelo presidente, tá? Quem que é o presidente? O presidente é o governo principal, né? Quem governa o país é o governo, no nosso caso, federal, né? O governo federal, ele controla todo o país, só que para poder levar até o povo aquilo que o povo precisa, o governo, ele cria o ministério, né? Que esse ministério, ele executa o trabalho, tá? O trabalho que o governo tem que fazer para as pessoas. E esse ministério, esse departamento, ele não é o governo, tá? A gente tem que entender isso. O governo, ele governa os ministérios, mas o ministério não é o governo, tá? O ministério não é o governo. O ministério, ele só executa o programa do governo, beleza? E trazendo essa ideia para a nossa reflexão de hoje, a gente também tem um governo, tá? O que é o reino do céu? É um governo, tá? Onde tem um rei, né? Não tem um presidente. É diferente. É difícil a gente entender a característica de um rei, porque a gente não sabe o que é um rei, né? E como que o rei age. Primeiro, quem é rei não é eleito. Não tem como eleger um rei. O rei nasce rei, né? Ele nasce rei. E diferente da democracia, a democracia ela não coloniza outros lugares. Isso seria invasão, né? No reinado, o rei ele está sempre colonizando outros lugares e expandindo o seu território. Porque o rei, a glória do rei, está no território que o rei tem, que o rei possui. Então ele expande o território dele, coloca ali governadores, né, para representá-lo, e ali a glória do rei vai ser expandida naquele território. Depois ele vai para outro e para outro, e quanto maior o território, né, maior a glória do rei, né? Você pode ver, lembra lá do rei da Babilônia, o rei Salomão, né? O rei no livro de Esther, né? Que é o Artaxerxes, né? Alguma coisa assim, Artaxerxes, né? Que é o rei que dominava o império assírio, o império babilônico, né? Império romano, império grego, aí tem o império português, o império inglês, né? Tem todos esses impérios que são comandados por rei. E no império, quando é um reinado, né? O rei manda 100%. A gente não questiona o rei, não vota o rei. Se o rei falar que uma lei é X, é X. Teve um rei francês que ele criou, para você ter uma ideia, uma medida padrão, né? Ele criou uma medida padrão. Era Luís XIV, eu não sei se é o Luís XIV, 15 ou 16, é um desses Luís aí. Perguntaram para ele, meu rei, nós estamos precisando aqui de estabelecer um padrão, né? Aí ele falou assim, cara, então o padrão vai ser o seguinte, vai ser do meu cotovelo daqui até na ponta do dedinho, entendeu? Daqui e aqui. Aí ficou 12 inches, né? Que foi uma medida padrão, que foi estabelecida porque o rei falou que queria que fosse assim. Então é assim que funciona no reinado. O que o rei diz que vai ser, vai ser. Ninguém fala nada, né? Ninguém
Não tem argumento igual tem na democracia ou na república, entende? E o rei também, ele tem os seus ministérios, né? Tem os seus ministérios, que é onde aquele ministério vai levar para algum lugar a expansão do reinado, entende? E Deus estabeleceu exatamente isso quando ele criou a terra, tá? Deus criou a terra. Então nós temos esse Deus, o Senhor de todas as coisas, o Deus que habita no invisível, criou o mundo invisível, e no invisível a vontade dele já é feita. Ele criou esse universo, tá? Criou esse universo que está em constante expansão. Lembra que eu te falei? Que o rei, o foco dele é expandir o território. E o universo está em constante expansão. E nesse universo, ele, por sua livre e grande misericórdia e amor, ele decidiu criar um posto avançado, né? Um posto onde, por meio desse lugar, através desse lugar, ele ia governar todo esse mundo, esse novo mundo que ele criou, que é o mundo físico. Ele criou o mundo invisível já domina. Agora ele criou o mundo físico para ele poder expandir o seu território. Entende? Expandir seu território. E Deus criou a terra, justamente como um lugar para colocar esse departamento, né? O departamento que iria executar o seu programa, né, nesse lugar que ele criou, no universo, né? Na terra, no universo, dominar todas as coisas. A ideia de Deus é essa. Tanto é que essa ideia a gente encontra em Gênesis 1, 26, que fala assim: aí ele disse, quem disse? Deus. Agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão, né? Gênesis 1, 26 fala que Deus criou o mundo e o homem para que ele dominasse, né? Que tivesse poder sobre essa criação que ele fez, não sobre a criatura ser humano, sobre a criação que ele fez, né? Todo esse complexo de ambiente que ele fez. E a palavra domínio, olha para você ver que legal, a palavra domínio significa literalmente, significa o quê? Liderar, administrar, controlar, manter sob controle e ser um mordomo, né? O comando de Deus a Adão deixa claro que a humanidade foi criada para gerenciar a terra. Ou seja, a primeira igreja, né, a ser enviada para a terra, para dominar sobre esse ambiente, né, foi o ser humano, a humanidade. Tá? A humanidade. Essa foi a primeira igreja a ser enviada para a terra, para dominar esse lugar. Então, quando eu te digo que a gente precisa voltar na ideia original de Deus e entender o que Ele quer para esse lugar, para essa terra, né? A gente precisa voltar para aí, para Gênesis 1, Gênesis 2. É onde esse lugar começou de forma perfeita, né? Ele começou de forma perfeita. E Deus, Ele quer dominar esse lugar, né, por meio de uma estrutura chamada humanidade, né? Nós viemos para a terra, nós viemos do céu, nós não caímos do céu. Nós, aqui na terra, nós temos uma tarefa, nós temos uma missão. E a missão é o quê? É colonizar esse lugar. Colonizar esse lugar de que forma? Como é no céu, tá? Porque toda colônia, se você for estudar reinado,
você entende que a função do rei, a ideia do rei para aquela colônia é que ela seja parecida, ou seja, igual à corte do rei. Para que as pessoas, para que o lugar, ele transmita essa glória do rei. Entende? Eu gosto sempre de citar esse texto aqui, né? Já citei antes, talvez se você ouviu, você me perdoa. Quando a rainha de Sabá foi visitar Salomão, uma rainha da África, né? Ela ouviu falar de Salomão, né? E pegou muito presente, e talvez na mente dela, né? Ela falou assim, olha, eu sou rainha, né? Eu sou uma grande rainha, e eles estão falando muito desse menino, né? Desse Salomãozinho aí. Eu vou lá mostrar para ele como que é ser rei, né? E ela pegou um tanto de presente e foi encontrar com Salomão. Só que antes de encontrar com Salomão, ela teve acesso à corte de Salomão, porque a corte no reinado, né? Dependendo do reinado, você pode estudar, você pode ir na corte do rei e não encontrar o rei, porque são lugares que são preparados para que o rei vai te ver só se ele quiser. Entende? Se você tiver num grau de poder no reinado dele, que é interessante para ele te ver. Um exemplo, né? Eu não sei exatamente como que funciona. Mas aí, antes de ter acesso ao rei, a rainha de Sabá teve acesso aos criados de Salomão. E quando ela viu esses criados, a roupa que eles vestiam, onde eles comiam, o prato que eles comiam, o copo que eles tomavam, a comida que eles comiam, como eles viviam, né? Ela chegou perto de Salomão e falou assim, cara, não precisa falar nada. Eu já sei, eu já vi, né? Eu tô aqui parafraseando, né? O que está no texto. Não tô falando exatamente o que está lá. Mas antes, o que eu quero dizer, antes dela falar com Salomão, ela já tinha visto a glória de Salomão nas pessoas, na comida, na roupa, nos pratos, nos cavalos, nos palácios. Entende? A glória do rei estava na propriedade do rei. Entende? Então, é isso que Deus quer para a terra. Que a glória dele seja vista aqui na terra. Que o ser humano governe a terra. Que o ser humano domine a terra. Deus é um rei. E ele possui um governo chamado Reino de Deus. E possui um território chamado céu. E esse céu, onde Deus habita, quer governar a terra. Né? Ele quer governar a terra. Esse lugar fora do reino do céu é para receber a influência do reino de Deus. Qual que é o lugar fora do reino do céu? A terra. Né? A terra foi criada fora do ambiente do celestial, que é o reino dos céus, aonde que Deus habita, né? Eles habitam no mundo espiritual, no mundo invisível, e nós habitamos no mundo físico. Então a gente está fora desse ambiente, né? Só que Deus quer que a influência do reino dele, né? A influência do reino dele governe o mundo físico também, para que ali como Salomão tinha a glória dele representada nas propriedades dele, que o que habita na terra e a influência desse Deus, né, a glória dele seja vista na terra, por meio dessa humanidade que ele trouxe para a terra, né? Ele trouxe para a terra para poder dominar,
dominar sobre as plantas, sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais e sobre tudo que existe na criação, exceto a criatura homem, ou mulher, ou humanidade. Essa humanidade, essa igreja que Deus colocou na terra, ela é uma agência, é um departamento do reino dos céus. Ela não é o reino dos céus. Essa igreja que desceu do céu não é o governo do céu. Ela é um departamento que, por meio desse departamento, né, Deus governa esse ambiente aqui que chamamos de terra. Né? Por exemplo, imagina que o governo tem o departamento da segurança, tem o departamento do ensino, da saúde. Né? Você percebe que são departamentos diferentes? A igreja é só um departamento do céu. Aí tem o departamento da segurança. Quem que é o departamento da segurança? São os anjos, arcanjos, querubins, não é? São anjos, não é a igreja a igreja não é soldado de Cristo. Nós não marchamos com o exército. Nós somos embaixadores. Embaixadores não vão para a guerra. Quando um país está em conflito com outro país, a primeira pessoa que sai daquele país é os embaixadores. Os embaixadores, eles ficam tentando a paz até no último minuto. Entendeu? Até no último minuto, cara. Não, vamos, entendeu? É o diplomata. Vai dar certo, vamos fazer, vai acontecer, é assim e tal. Aí liga pro presidente, liga pro outro e tal. Vamos fazer, vai acontecer, é paz, é harmonia, é amor. Nós vamos tomar aqui um suco junto e papapá, entendeu? Vai dar certo, pega isso aqui, a gente fica com aquilo ali, negociando. Esse é o embaixador tem essa missão. Agora, quando ele chega no final, fala assim, cara, não dá certo. O presidente não quer, o presidente também não quer, o presidente quer invadir, quer matar, quer, entendeu? Explodir. Aí o embaixador fala assim, cara, valeu. Bom demais conversar com você. Tchau, um abraço, fui. Saiu do país. Aí vem depois o quê? Vem os soldados, entendeu? Que vai pegar em armas, que vai entendeu? Só que o embaixador já está longe, cara. O embaixador já está no país dele, né? Já tá em paz. Ele fez o trabalho dele, não deu certo, tá tudo certo. Ele tentou, né? Ele fez o trabalho de diplomacia. Então, a terra, né? Ela foi feita para receber a influência desse reino por meio de nós, embaixadores de Cristo. Né? Em Gênesis 1:26, Deus nos fala como Ele quer exercer sua influência nessa colônia, que é por meio do homem. O homem, em hebraico, é Ish, né? Que é toda uma espécie. Toda uma espécie. Quando fala toda uma espécie, está dizendo que é o homem e a mulher, cara. É a humanidade. E Deus, se você observar, Deus não começou esse trabalho com pecadores. Né? Não começou a raça humana com pecadores. Então, por isso que essa é a verdadeira igreja. Né? Ele não começou com pecadores. Ele não escolheu alguns pecadores para começar esse trabalho da raça humana. Ele começou bem antes. Começou em Gênesis 1 e 2, quando tudo era perfeito, cara. O homem estava trabalhando, o homem estava ocupado, fazendo o que precisava ser feito. Deus apresentou a mulher para ele tirar a humanidade de dentro dele, né? E Deus escolheu um grupo de pessoas que não foram os judeus, cara. Né? Uma única raça. Não é preto, não é branco, não é amarelo, não é asiático, não é indiano, não é... Entendeu? Não é nenhum tipo de raça, é a raça humana. Entendeu? É o macho e fêmea. Assim ele fez. Então não tem uma outra. E todo mundo fazia parte dessa igreja, cara. Todo mundo fazia parte dessa igreja, né? A primeira
A igreja foi a igreja foi a primeira coisa que Deus trouxe para a terra, né? Como esse departamento. Esse departamento para executar, né? Executar na terra a vontade de Deus. E qual que é a vontade dele? Que esse departamento dominasse essa colônia para Deus. Nosso papel, a prioridade do homem é essa, do ser humano, a única prioridade. Digo assim, quando você talvez você vai ter a oportunidade, ou conhece um embaixador, você conversa com ele. Pergunta para ele qual que é a função dele. O que é que ele faz? Tipo assim, a única função do embaixador é representar o governo. A primeira e única. Ele não tem outra função. Ele só representa o governo. E no nosso caso, como que nós representamos o governo? Nós representamos o governo naquilo que nós falamos ou fazemos, tá? Falamos e fazemos. E aí a gente vai falar disso aqui hoje também, né? Então, essa é a primeira responsabilidade do ser humano. Governar a terra, né? E existe somente uma igreja, cara. Por exemplo, a gente está no Brasil, existe do governo federal, existe 2 ministérios da educação, 2 ministérios da segurança, 2 ministérios da agricultura, 2 ministérios da saúde? Existe 2 diferentes? Não. Existe somente um ministério. Então, o céu, ele mandou para a terra somente uma igreja. Somente um departamento. Para que somente esse departamento governasse a terra. E onde que veio esse departamento? Veio em Adão, cara. Deus fez um ser de barro, capítulo 2 de Gênesis, versículos 7 e 8. Fez um ser de barro e soprou nele essa humanidade. Ele soprou a gente ali, cara. Né? E esse ser passou a ser um ser vivente sozinho na terra. Alone. All in on. Todos em um. Todo mundo estava ali. E ele tirou do homem a costela, fez a mulher com o útero, para que nós pudéssemos sair de dentro do homem. Você é um homem, né, do sexo masculino, macho, então você naturalmente você tem uma humanidade dentro de você, cara. Para e pensa para você ver. Você tem uma humanidade dentro de você, assim como Adão tinha. Você acredita que é capaz de sair de você 8 bilhões de seres? É possível? Sair 8 bilhões de seres? Não estou falando, né, em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Mas, por exemplo, em 6.000 anos. Entende? 6.000 anos. Saiu de Adão, que estão vivos hoje, 8 bilhões de seres. Olha quantas pessoas já passaram na Terra. Se você digitar aí no Google, tem mais ou menos aproximado que passaram na Terra 100 bilhões de pessoas já passaram na Terra. E se a gente pegar o DNA dessas pessoas todas, se a gente pegar o DNA das pessoas todas, pode caber dentro de uma colher de chá. Olha que doideira, cara. Agora você imagina o arquivo invisível desse governo no céu. Porque aqui a gente está falando de um reino físico, né? Mas com certeza o arquivo físico invisível desse sistema, né? O DNA desse universo, cara, deve ser uma coisa de louco, né? Se eu começar a pensar aqui demais, a minha cabeça vai começar a sair até fumaça. E Deus falou assim, cara, eu vou colocar nesse lugar um ser parecido comigo. Não é parecido de forma física. Se for também, qual que é o problema? Entendeu? Qual que é o problema? Às vezes a gente fica criando situações para poder explicar o inexplicável, cara.
Olha o ser bonito que você é. Olha para suas mãos, cara. Como que suas mãos funcionam? Olha para o seu olho, cara. Que loucura seu olho. A sua boca, o seu nariz, as suas orelhas, a sua cabeça, os seus braços. Isso é um ser perfeito, cara. E lindo. Entende? Tanto é que quando Deus completou a sua criação, o que ele falou? Isso é muito bom, cara. Isso é excelente. Então, tipo assim, eu não tenho problema nenhum se Deus se parecer comigo, cara. Né? Ele parece um homem. Tudo que eu vejo na Bíblia, Deus aparece em forma de um ser que é parecido com um homem. Entendeu? Tipo assim, lá em Daniel, Daniel fala que viu uns tronos e depois veio aquele que sempre existiu e se assentou. Né? Claro que, por exemplo, quando você fala que assentou, a fumaça se assentou naquela montanha. Um exemplo, uma forma de sentar. Mas trono, o que é um trono? O trono é uma cadeira de um rei. É isso que vem na minha cabeça. Entendeu? E se ele está se assentado é porque tem perna, braço, corpo, cabeça, olho, boca. E qual que é o problema de ter? Entendeu? Isso não vai desmerecer o Senhor, não. Aí ele não pode parecer com o ser humano, mas é ele que criou o ser humano. Mas aí, lá, eles dizem que é atributos, né? Deus criou esse ser com um ser de atributo de Deus. Então, olha só. Lembra que nos vídeos anteriores eu sempre falei que Deus criou primeiro o ambiente para depois criar o produto final, o ser, criou o oceano, depois criou os peixes, criou as aves, criou o espaço, criou os céus, depois criou as aves, criou o firmamento, depois ele criou as estrelas, entende? E o homem, o ser humano, como ele não foi criado na terra, o que foi criado na terra foi o ser de barro, o corpo de barro foi criado na terra. E Deus soprou o fôlego de vida. Então esse fôlego de vida, ele precisa do mesmo ambiente para viver que Deus tem. Entendeu? Deus, ele vive num ambiente. E esse mesmo ambiente, o ser humano, o espírito que desceu do céu, ele precisa para poder viver. Porque nós não somos da terra, nós viemos do céu. O espírito que habita em você e habita em mim, esse espírito foi colocado na terra, no ser de barro. E esse ser de barro, ele vivia num ambiente onde o governo de Deus, ele tinha aberto uma porta no céu, para que o ser humano vivesse nesse ambiente, que é o Éden. A gente já falou aqui também do que é o Éden, né? Tudo isso, né? Tudo isso está na Bíblia. A Bíblia não se contradiz. Então, né, eu não estou falando nada da minha cabeça. A gente tem falado nos vídeos, buscado os textos, né? E o que Deus falou para esse ser que estava no ambiente, onde ele vivia no Éden? Para simplesmente não cortar a comunicação com o governo da administração do lugar, né? O que envia recurso, né? Por exemplo, se você tem o Ministério da Educação do governo federal e o ministro corta a relação com o governo federal, o que vai acontecer com o ministro? Ou ele vai ser demitido, ou ele vai parar de receber os recursos do governo federal para poder exercer o trabalho para o povo. Então o que Adão fez? Adão, ele cortou com o pecado de rebelião, que é o pecado de independência, que é de não obedecer aquilo que foi colocado para ele fazer. Olha, você não come dessa árvore, de todas as árvores você pode comer. O camarada vai lá e come da árvore que não pode ser comida, entendeu? Então ele cortou a relação com o governo federal. Assim, eu colocando nas palavras para a gente poder entender. Cortou a relação com o reino do céu.
Aí o que acontece? O reino de Deus parou de influenciar. O Espírito Santo que estava na terra, que abria a porta do céu para poder entregar aquilo que o homem precisava, que é, olha, eu preciso de memória para poder gravar o nome desses animais todos. Meu Deus, me dá memória, me dá memória. Aí o Espírito Santo ia, toma memória, toma memória, toma memória. Eu falava para ele o que ele tinha que fazer. Ah, essa árvore aqui você vai comer assim, essa aqui você não pode comer, entendeu? Você faz assim, faz assado, esse animal, né, cuidado com ele, ele morde. Então era assim, cara. O Espírito Santo coordenando ali o trabalho de Adão. E Adão no pique, cara, né, fazendo tudo de acordo com a vontade de Deus, vivendo na presença de Deus. Tanto é que todo dia de tarde tinha reunião. Né? Tinha reunião entre os céus e a terra. Ali na volta do dia, Deus vinha falar com Adão. Qual Deus? Cara, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Qualquer um desses três é a mesma coisa. Então eu não preciso ficar preocupado, mas qual Deus? Qual dos três vinha? Alguém vinha. Entendeu? Os três é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Né? Essa comunicação foi cortada. Só que teve um detalhe. Quando cortou a administração, saiu o Espírito de Deus da terra. O homem continuou no território. O homem continuou querendo governar, entendeu? Sem poder, sem o governo federal, sem o governo, sem o reino do céu. Né? E nesse ambiente aonde o homem quer governar sem ter autoridade, né? Porque a autoridade era dada por quem? A autoridade era dada pelo reino do céu. O reino a influência do reino do céu na terra é que dava autoridade para o homem governar a terra, dominar sobre as coisas. A autoridade saiu, o homem ficou sozinho na terra, sem nenhuma autoridade, cara. Aí ele começou a criar autoridade, né? A criar autoridade. Aí começou dentro de casa. Não, agora quem manda aqui sou eu, falou com a mulher, entendeu? Aí ela falou assim, então vai lavar as vasilhas. Ok, eu vou. É só pra descontrair mesmo. Aí começou assim, um irmão já foi matar outro irmão, entendeu? Tipo assim, o Espírito Santo não estava mais habitando entre o homem. O homem começou a querer escolher a mulher que ele vai casar, né? Tipo assim, não, agora eu vou escolher, então tem que escolher a mulher. Sem orientação de Deus mais. Que tipo de trabalho eu vou fazer? Aí você vê as pessoas em vários tipos de trabalho hoje, né? E faz várias faculdades, né? Tem muita coisa, mas tá vazias, porque elas estão fazendo com a força do braço, elas são independentes, entendeu? Elas estão se governando, né? Elas se governando, não é mais aquele governo, o governo federal enviando recurso, enviando ajuda, enviando estudos para que o governo local possa fazer as coisas bem feitas para o povo. Entendeu? Agora é o povo mesmo se governando, a gente se governando. Né? E o que Jesus veio fazer? Deus é tão maravilhoso, pessoal, que olha só, o que Jesus veio fazer foi trazer de volta esse governo. Trazer para a terra esse governo. Né? João 3,16 ele fala assim, ó, porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho, né, para que todo que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. O que Deus falou com Adão? Falou com ele assim, olha, o dia que você pecar, o dia que você desobedecer, o dia que você se declarar independente, você vai morrer. Declarou independência, o governo saiu. Mas Jesus ele vem falando o seguinte, olha,
todo aquele que nele crê, quem crê em Jesus Cristo, que é como Deus, como esse Deus que trouxe de volta o governo, né? Ele vai ser feito filho de Deus e não vai morrer mais. Então acabou, foi perdoado. A crença que nós temos que Cristo é o nosso rei. Cristo é o Deus que pagou aquela dívida de desobediência que foi lá no Éden. A humanidade desobedeceu Deus, se declarou independente no Éden e passou a cuidar das próprias coisas, né? A cuidar eu tenho que encontrar trabalho, eu tenho que trabalhar, eu tenho que comprar comida, eu tenho que comprar roupa, eu tenho que comprar água, eu tenho que comprar remédio, eu tenho que cuidar da minha saúde, eu tenho que fazer tudo, cara. Isso aí é uma pessoa independente. O que Jesus veio e fez? Olha, eu tenho reino. Eu tenho um reino. E se você se conectar ao meu reino, entendeu? Reconhecer que eu sou seu Senhor, o seu Deus, o seu Salvador, o seu Criador novamente, né? Essas coisas que você está aí lutando para ter, lutando para fazer, se autogovernando, isso o reino vai te agregar, cara. Aí o reino, ele vai começar a te mandar os recursos, aqueles recursos que você busca com a força do braço. Entende? É o ser humano conectado de novo a esse governo federal. Entendeu? Né? Isso é João 3,16. Jesus morreu por nossos pecados. Né? O humano sem Deus é um governador sem autoridade. Não funciona, cara. Você vai ver gente aí vivendo em mansões, tá? Mas está triste. Né? Tem muito dinheiro, mas aqui não tem mais sentido. Né? O homem então caído, ele tentou governar sem autorização do governo central. Não deu certo. Não vai dar certo. Cristo veio reconectar o governo dos céus à terra. Ele veio restabelecer, restaurar o homem a Deus. E trouxe de novo o reino de volta à terra. E é isso que ele veio fazer, cara. Ele não veio fazer outra coisa. Tanto é que em Lucas 4,43, ele sempre falava assim. Sempre estava falando, mas Jesus disse, eu preciso anunciar também em outras cidades a boa notícia do reino de Deus, pois foi para fazer isso que Deus me enviou. Né? Agora, quando você recebe a Cristo como seu Senhor, o seu Salvador, né? Você passa a ser um cidadão celestial novamente, um cidadão do céu. Você foi aceito novamente como cidadão do céu. E Deus, ele te dá um cargo, ele te restaura o seu cargo. É aquilo que eu falei aqui agora, que Deus ele restabelece o seu cargo. Né? Ele poderia restabelecer o cargo de Adão? Adão morreu. Quem está vivo agora é você. Ué. Sou eu que estou vivo. Entendeu? Então, esse cargo de governar a terra, quando você aceita Cristo como Senhor e Salvador, é esse o cargo que você tem. Deus não te restabeleceu o céu. Deus não te restaurou para o céu. Deus, ele te restaurou para você trabalhar e viver na terra. Você vai para o céu por um momento, até todas as coisas ser restauradas e restabelecidas de acordo com a vontade de Deus. Entende? Mas o nosso papel aqui é fazer aquele mesmo papel de quando Adão vivia na terra e nós estávamos dentro de Adão, num todo, né? Que é dominar, é trazer esse governo do céu para a terra. Para que as pessoas que estão aqui possam ter a mesma oportunidade que você teve, de ouvir que existe um rei, que existe um Senhor, que ele morreu na cruz para salvar toda a humanidade. O que essa salvação é reconectar de novo o céu na terra.
Nós não caímos do céu. Nós viemos do céu para um trabalho aqui na terra. E é por pouco tempo. Vamos colocar aí 120 anos. Passa rápido. Por que é que você quer ir embora tão rápido? Né? Hoje, a ideia que se tem da igreja é uma igreja que não influencia no mundo. A igreja de hoje, ela não tem autoridade para influenciar no mundo porque ela não tem o respeito do mundo, cara. O mundo não respeita a igreja. E sabe por que o mundo não respeita a igreja de hoje? Né? Que você vê aí nos galpões, né? A igreja de CNPJ, é porque ela quer ir embora da terra. Entendeu? Ela só fica falando para Deus voltar. Para Deus voltar e acabar com tudo, queimar tudo e começar tudo de novo. E olha só, Jesus, ele fez uma oração. Ele falou assim: Pai, não tira eles do mundo, mas livra do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Aí a gente vê duas orações sendo feitas, né? A da igreja de CNPJ, né? Das pessoas que se reúnem ali no galpão de CNPJ, e a oração do Rei dos Reis. Qual dessas duas orações você acha que vai ser atendida? Para não tirar eles do mundo ou para tirar eles do mundo, para voltar logo? Entende? Então a gente tem que pensar, cara. Então é melhor você se acalmar, entendeu? Começar a estudar sobre o reino de Deus, a ver qual que é o seu papel aqui na terra, entendeu? O que eu tenho que fazer, né? Porque eu tenho certeza que você não quer morrer para ir para o céu. Ninguém quer morrer para ir para o céu. Tanto é que vai te dando uma febre, talvez você já corra para o médico. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, tem misericórdia de mim. Começa a clamar o sangue de Jesus na sua vida para você não morrer. Então você não foi feito para ir para o céu. Você foi feito para viver na terra. Tanto é que a sua vontade é de ficar na terra. Eu não estou dizendo que você não vá, não é isso, entenda. Eu só estou dizendo que você talvez está perdendo o seu tempo precioso, entendeu? Que você poderia estar fazendo discípulos para Jesus Cristo e ensinando a eles o reino de Deus que está na terra, né? Que veio para sobrepor esse governo de Satanás, o governo do maligno. A igreja de Deus é a igreja que governa. E o mundo está dizendo que a igreja não pode governar. Que ela não pode dar palpite no que o governo das trevas faz. Aí o governo das trevas vai e faz lá uma lei para abortar criança, para matar criança. Né? Faz essa lei lá. Eu tinha um problema, né? Antes de entender essa visão do reino, eu já falei aqui para vocês que eu era muito fanático com questão de política, né? E tipo assim, detesto o aborto, detesto, né? Para mim, particularmente, aborto é um assassinato. Se você dá 5 tiros num camarada e abortar um bebê, para mim é a mesma coisa, entendeu? Eu acredito que o crime, né, se for julgado, né, assim, a pena tinha que ser a mesma, né? A pena para mim é a mesma. Mas aí eu conversando com Deus, indignado, eu pensava assim: Deus, mas como é que é, cara? Você não vai fazer nada. Você é um Deus, criador dos céus e da terra, sabe de tudo, tem um poder. Como é que você deixa tanta criança morrer? Aí ele falou, não falou comigo, mas eu caí na conclusão, caí na conclusão que eu falei assim, cara, e eu tô fazendo o quê? Né? O quê? O que que eu tô fazendo contra a relação ao aborto? Né? Então, o que eu tô fazendo hoje é procurar fazer discípulos para Cristo. Discípulos para que as pessoas entendam o que é o reino de Deus.
e como que Deus quer governar essa terra. Porque se Deus estivesse governando a terra, não existiria o aborto na terra. Porque os homens de Deus, as mulheres de Deus, que fossem da administração pública, eles não passariam leis de aborto, que autorizariam a lei para aborto. E eles se preocupariam em fazer discípulos para Deus, tanto nas escolas, né? E a vida, com certeza, sendo governada por Deus, se evita muita coisa até precisar fazer um aborto. Talvez seria zero, entendeu? Zero, um aborto zero. Então o que eu estou fazendo? Fazendo discípulos. Mas eu sei que eu ainda sou aquele passarinho que vai longe buscar uma aguinha no bico para jogar numa floresta que está pegando fogo. Entende? Mas eu tenho um amigo meu que ele me falou algo uma vez, num treinamento que ele estava dando, que falou que ele poderia acessar o Papa da época, o Papa, né, da Igreja Católica, com 3 pessoas. Né, com 3 pessoas. Então, ele conhecia o padre da paróquia onde ele congrega, né? Onde ele se reúne, ele conhecia o padre, né? O padre conhecia o arcebispo, né? Da cidade, né? O arcebispo da cidade, do estado, e esse arcebispo conhecia o Papa. Então era assim, tipo assim, o padre é amigo do arcebispo, o arcebispo é amigo do Papa. O meu amigo é amigo do padre, né? E o padre poderia apresentar o Papa para ele através dessas conexões. E discipulado é isso, né? Talvez você hoje, você pode pensar assim, poxa, mas eu não conheço ninguém de influência. Mas alguém que você conhece e que conhece alguém, pode ser uma pessoa de influência. E essa pessoa que talvez está a 3 pessoas de você, ela está fazendo leis de casamento entre homem com homem, mulher com mulher. Ele pode estar fazendo leis de aborto. Entende? Você poderia estar acessando essa pessoa por meio do discipulado. Discipula alguém para o reino de Deus, que essa mulher, que esse homem possa ter uma mentalidade diferente no mundo, né? Não é aquela pessoa, um discípulo não é aquele que está preocupado em ir embora da terra, não. O discípulo, ele está pedindo mais tempo para ele ficar na terra, mais tempo, porque ele precisa trabalhar mais, ele precisa fazer mais discípulo, ele precisa se engajar mais nas coisas de Deus, entendeu? E Deus vai usar essa pessoa para fazer discípulo, né? Então Jesus tinha essa missão. Eu preciso anunciar, cara. Ele não ficava quieto. Eu preciso anunciar também em outras cidades a boa notícia do reino de Deus. Se é uma boa notícia, então é uma coisa boa, né? E tudo isso, pessoal, gera os frutos do Espírito. Quando você é um cidadão do céu, para a gente poder encerrar, gera frutos do Espírito, né? Frutos do Espírito. A gente não pode confundir o que a igreja precisa fazer com o que o ser humano faz. Não é, por exemplo, o pecador, uma pessoa que é separada de Deus, que não quer saber de Deus, ele possui frutos, que são o fruto dos pecados, o fruto do pecado, da carne humana, né? Mentira, roubo, droga, prostituição, é tudo. Tudo que a carne produz de ruim, isso é fruto do pecado. Mas a carne também, o ser humano, ele produz frutos do Espírito. O que produz frutos do Espírito somos nós, cara. Você produz fruto do Espírito, porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Então vamos lá, recapitulando. Aquele Espírito do governo celestial, do governo do céu, é o Espírito que habita em você agora, né? Você é um cidadão do céu. E como cidadão do céu, você vai exercer aquele talento que Deus colocou para você
exercer no trabalho. E no trabalho você vai servir muita gente. Servir como? Com o seu trabalho mesmo. Se você produz, um exemplo, você produz caderno. E seu caderno é os melhores, cara, né? Então você vai servir muita gente vendendo caderno. E automaticamente você vai ser uma pessoa de muitos recursos. E com esses recursos você serve as outras pessoas. Você serve um irmão que está precisando de uma comida, serve um irmão que está precisando de pagar ali uma conta, alguma coisa. Você está servindo as pessoas, servindo as pessoas. Mas o seu ministério não é servir. O evangelho não é servir as pessoas. Entenda isso. O evangelho é levar o reino de Deus. O evangelho do reino é fazer discípulos. É fazer discípulos, não é servir. Não é tirar da rua mendigo, não é levar drogado para casa de lugar nenhum, entendeu? A gente simplesmente foi ensinado que isso é evangelho, cara. Aí você pega um cara lá todo sujo na rua, aí você traz ele para dentro de casa, lava, dá comida, dá isso, dá aquilo outro, papapá, entendeu? Deixa o cara brilhando, né? Deixa o cara brilhando. E solta na rua de novo. Entendeu? Ou então simplesmente fala com ele, Jesus vai te salvar, cara, você tem que vir para Cristo. E papapá, papapá, papapá. Cara, isso não é o papel da igreja. Entende? Isso é ação social. Ação social não é evangelizar. Você tem que entender que o reino de Deus, ele só tem uma missão, cara. O reino de Deus é governar a terra. É governar os animais, governar as plantas, governar as coisas para Deus e trazer o reino de Deus. Então, como, por exemplo, vou tentar ser mais prático, porque as pessoas confundem, cara. Aí acha que eu sou contra, por exemplo, a cuidar dos outros, a dar, a ajudar, entendeu? Só que isso não é papel da igreja. A igreja, ela veio para dominar a terra e manifestar a glória de Deus nesse domínio, tá? Então, por exemplo, você vende caderno, você é especialista em vender caderno, você faz os melhores cadernos, né? Só que você não é crente ainda, tá? Então você tem ainda ali os olhos fechados e está vivendo no mundo da escuridão, tá vivendo no mundo das trevas, está sendo governado por Satanás, é o príncipe das trevas. Eu estou começando fazendo o ABC, entendeu? Camarada é esse, não vou falar que é você, um camarada é esse. E esse camarada tem uma empresa de caderno, né? Ele tem uma empresa de caderno. Aí, para vender os cadernos dele, o que ele faz? Ele compra material roubado, entendeu? Ele faz os cadernos não tão bons assim. Ele entra naquele negócio que eles fazem eu esqueci o nome agora, para vender para o governo, sabe? Ele vai vender os cadernos dele para o governo, entrega só um pouco, pega mais dinheiro, divide o dinheiro com quem indicou para ele. Você está entendendo o que eu estou falando? Aí, daquele dinheiro, né, ele vai, né, não compra as melhores coisas para a casa dele, aí ele vai gastar em viagem com mulheres e deixa a mulher dele em casa. Entende? É uma vida toda atrapalhada, cara. Uma vida totalmente fora dos padrões do reino do céu. Aí aquele cara, ele conhece o plano de Deus para ele. O plano original, né, na Bíblia. E alguém vem e fala para ele desse reino. Que existe um outro reino e que se ele entrar na porta, passar pela porta e trilhar o caminho para esse reino, né, a vida dele vai ser transformada,
né? Vai ser transformada. Se ele colocar a vida dele, né? Entregar a vida dele, o que ele acha que é vida, para esse rei, né? Para esse governo. Aí ele aceita o Senhor Jesus como Senhor Salvador. E ele passa a trabalhar nesse reino. Ele se transforma num discipulador desse reino. Entende? Agora ele está representando esse governo. Esse governo começa a agir na vida desse cidadão. Aquele material roubado que ele comprava, ele já não está comprando mais. Agora ele está procurando material de primeira. A qualidade dos cadernos dele já é totalmente diferente. Agora é só o caderno top. Aqueles negócios com o governo que ele fazia, ele já não está procurando fazer de maneira desonesta mais. Ele já não está pagando propina mais para poder vender aqueles cadernos. Entende? Ele já não está, aquele dinheiro que ele recebe, ele não está usando mais fora de casa com outras mulheres. Ele está trazendo o melhor para a casa dele. Entendeu? Ele já está dominando sobre a cana-de-açúcar. Né? O que é dominar sobre a cana-de-açúcar? É parar com a cachaça. Dominando sobre o tabaco. Ele não precisa mais fumar loucamente, porque os negócios dele estavam ali uma loucura e ele ficava ansioso e fumando igual uma chaminé. Entendeu? Não está precisando tomar remédio mais, ansiolítico, é isso, aquilo outro, psiquiatra, entendeu? Acabou, cara, acabou. E agora o cara, a sociedade que via ele como um demônio, né, tá vendo nele a luz de Deus, cara. Aí ele mesmo está sobrando dinheiro, ele comprando cesta básica, tratando os funcionários dele melhor. Né? A menininha lá do funcionário dele fez aniversário, ele foi lá, levou um presente. Tá falando agora do reino de Deus para o funcionário dele, entendeu? E ele está sendo igreja, ele está dominando a terra e fazendo discípulos. Né? Fazendo discípulos. E os funcionários deles falam assim, cara, você está mudado, o que aconteceu com você? De que água que você está bebendo? Eu quero também. Aí esse cara começa a discipular os funcionários deles, daqui a pouco os funcionários deles têm dinheiro para entrar como sócio desse cara, e eles expandem a loja de café, a loja de caderno, a fábrica de caderno, entendeu? E a coisa vai fluindo, mas fazendo discípulos, né? Levar para alguém uma comida, isso não é evangelho, cara. Isso é uma obrigação de quem é cidadão. Mas eu não posso falar que isso é evangelho. O evangelho das boas novas de Cristo é que o reino de Deus chegou. Jesus, quando ele encontrava alguém que precisava de alguma coisa, ele agia na hora. E enchia o cara ali com aquilo que ele estava precisando. Você quer ver? Então veja, agora vai trabalhar. Tinha uma mulher, em certa ocasião no templo, que ela era corcunda, e aí o que Jesus falou com ela? Essa mulher é filha de Abraão. Ela tem o direito de ser curada. Curou a mulher e falou com ela, agora você vai para casa, vai cuidar das suas coisas. Entende? Então, o evangelho de Jesus Cristo é o evangelho que transforma aquele que está caído. Então é esse evangelho que a gente tem que levar para a pessoa. Entendeu? Essa é a sua obrigação. Né? Agora, levar uma água, levar uma comida, levar isso, levar aquilo outro, isso aí já são frutos de quem é um cidadão do céu. Isso aí é normal, cara. Porque o que Jesus fala? Isso aí a gente não devia nem estar falando aqui. Porque o Jesus fala o quê? Para que você fica preocupado com água, com comida, com roupa, com o que vestir, com onde você vai dormir? Por que você está preocupado com isso? Você tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, o nosso foco primeiro é levar o reino de Deus, cara. Levar o reino de Deus. Mas se o cara está com fome, isso aí já não é o reino de Deus, cara. Tipo assim, essa mensagem de eu comprar para ele uma água, um pastel,
um caldo de cana, não sei, dá uma cesta básica, dá um lugar para dormir. Isso aí é fruto do cidadão do céu. Entende? O fruto do cidadão do céu, até aquele cara ali, ele entender que ele tem um talento e ele precisa discipular outras pessoas. Entende? A igreja de Deus, ela é feita de discipuladores, não é de discipulandos. Não é de pessoas que vai receber. Entendeu? Ah, eu vim receber. Aí tem 1000 pessoas para receber e um cara só para dar. Entendeu? 1000, 2000, 5000 que só quer receber. Não dá nada, cara. E quando eu estou falando dar, é dar o seu conhecimento. O que você conhece do reino de Deus, cara? É reino. Então você passa aquela mensagem para aquela pessoa. E o reino de Deus cuida dela, cara. Se o reino de Deus cuidar de você e te prosperar, você tira do que você tem, né? E abençoa aquele seu irmão. É simples, isso aí é natural. Jesus não falava disso, não. Jesus não entendeu? Não falava de riqueza, não falava de prosperidade, não falava de doença, não falava de comida, não falava de nada, cara. Tanto é que certa vez eu estava no barco e ele falou assim, cara, cuidado com o fermento dos fariseus. Os apóstolos acharam que ele estava falando de comida. E ele falou assim, cara, olha só, esse dia nós multiplicamos para 5.000 pessoas os pães, aquele dia para mais 5, não sei quantos, e vocês ainda estão preocupados com comida porque não trouxe almoço. Entende? Aí as pessoas querem colocar no papel da igreja, a obrigação de dar comida. Entendeu? A obrigação, não, a igreja tem que fazer, essa igreja não faz nada para o povo. Cara, a igreja não é para isso. Igreja não é isso, a igreja leva o evangelho. E o evangelho é o evangelho de Cristo que transforma, do rei que quer cuidar da pessoa. Entendeu? É o rei que cuida. O departamento da igreja é um departamento de comunicação do céu. É um departamento que fala assim, olha, existe um rei. Se você buscar o reino dele primeiro, as demais coisas lhe serão acrescentadas. Você não vai precisar ficar aí na rua. O cara vai cortar o cabelo dele, vai dar ele roupa agora e tal, vai tirar uma foto, vai pôr na internet, vai ganhar as curtidas dele. Mas depois acabou, cara. O cara tá lá de novo jogado amanhã, esperando outro passar e cuidar dele. E que dia que o reino vai poder cuidar dessa pessoa? Enquanto ele não recebeu a cidadania dele do céu, o reino não tem acesso àquela pessoa. Porque o que dá acesso àquela pessoa ao rei é o espírito do rei vir e entrar naquela pessoa, fazer morada, fazer daquela pessoa uma casa. Enquanto aquela pessoa não for casa de Deus, o reino não tem nada com ela. Ou tem? Porque se tiver, nós não precisamos pregar para ninguém. Né? Se tiver, já está tudo feito. Nós não precisamos fazer mais nada. Né? Aí é só esperar Cristo voltar mesmo. Né? Agora, quando o rei entra ali e habita naquela pessoa, o reino vai mostrar para ela, olha, você tem um talento. Você é um mecânico, você é um engenheiro, você é um cientista, você é um profissional de excelência. Né? Trabalha, cultiva a terra, faz o seu melhor, faz discípulos, que o rei vai cuidar de você. Aí sai da rua, sai das drogas, começa a dominar sobre a maconha, começa a dominar sobre a coca, começa a dominar sobre a cana-de-açúcar, começa a dominar sobre o tabaco, entendeu? Começa a governar a sua própria vida, entendeu? A saúde volta, a alegria da vida volta, ele já não quer mais sair da terra, já não está pedindo mais para Deus acabar com tudo, entende? E aí a vida que segue, daqui a pouco aquele cara está fazendo outros discípulos,
fazendo discípulos, porque o reino de Deus é isso, é um fermento que é lançado numa massa. E depois que lança o fermento na massa, não tem mais como tirar o fermento. Já parou para pensar nisso? Já era, cara. Lançou o fermento na massa, já era. O grão de mostarda, cara, que planta, ele nasce e cresce, né? Funciona assim, cara. A gente gera frutos do amor, né? Essa é a cultura do nosso reino, é o amor, né? Mas a gente precisa diferenciar o que é a igreja de Deus e o que é fazer os frutos do amor, cara, né? De ajudar as pessoas, de estar junto, de ter carinho por aquelas pessoas, entende? É cuidado, mas o cuidado que você faz é o fruto daquilo que você é, não é o evangelho. O evangelho, lembra, é para transformar a pessoa e reconectar ela ao rei. É o rei que quer pegar aquela pessoa e resgatar. É o rei para ele. Quando você leva uma pessoa a Cristo, você está levando aquele ser para o rei, cara, para o reinado dele, para o governo dele. É para ele tomar conta. É para ele restaurar. É para ele, né, resgatar. Não é nós que vamos fazer isso. Não é nossa tarefa. Nossa tarefa lembra, é o departamento de comunicação. E aí o Senhor nos abençoa naquilo que nós já estamos fazendo, porque a gente domina sobre a cachaça, domina sobre a coca, domina sobre a cana-de-açúcar, domina sobre o tabaco, domina sobre as circunstâncias. A gente já está fazendo o que Deus manda a gente fazer, né? Aí a gente vai manifestar a glória de Deus lá fora. E as pessoas irão nos ver como a rainha de Sabá viu as pessoas que moravam com Salomão. Lembra a galera que morava com Salomão? Como que eles vestiam, como que eles comiam, né? E as pessoas do mundo que estão com os olhos fechados para o reino de Deus, que não conseguem ver esse reino espiritual, eles vão perguntar, cara, mas que povo é esse? De onde que é esse povo? Né? Eu vou perguntar a esse cara aqui, cara, de onde que você é? Você é de outro mundo, só pode ser, cara. Né? Como é que você está me tratando assim, cara? Entendeu? Obrigado por essa mensagem que você está me dando. Beleza? Muito obrigado a você que está aí acompanhando comigo as reflexões. Né? Manda para mim aqui alguma informação, né? Alguma pergunta. Né? Pode perguntar, não tem problema. Aqui o comentário é aberto, ninguém vai fechar seu comentário. Não é para ninguém brigar. Né? A intenção não é brigar com alguém, é criar treta, né? Criar discórdia, criar desunião. A ideia é a gente refletir sobre o que a gente está fazendo. Né? O que eu estou fazendo está alinhado de verdade com a palavra de Deus? Né? Ou não? Porque se não tiver, a gente tem que procurar estudar e ver o que está alinhado. Não é verdade? Aí, a partir daí, a gente consegue criar uma conexão com esse reinado, cara. Que o objetivo é criar uma conexão, porque olha só, Jesus, né, de fato, vamos imaginar quem é Jesus. Jesus é um ser que ele foi o exemplo de como Deus quer que nós vivamos na terra. Adão não entendeu, né? Adão não entendeu como que era que Deus queria que nós vivêssemos na terra. Então o próprio Deus, ele se fez carne e ele falou o seguinte, olha, eu vou mostrar para eles como que é que eu quero que eles vivam na terra. E assim foi Jesus, cara. Né? Ele mostrou o reino. Ele disse que ele é o rei. E é assim que é para a gente viver. Ó, faz assim que vai dar certo. Né? Faz assim que vai dar certo. Ele dominava sobre as coisas. Ele falava com as árvores, falava com os animais, falava com
com o vento, com a chuva, né? Ele falava com tudo, cara. Ele dominava completamente a terra. E esse mesmo poder é que ele nos deu. Ele falou assim, olha, da mesma forma que Deus me enviou, eu estou enviando vocês. Para quê? Para a gente dominar. Dominar sobre a terra. Não é para a gente aceitar Cristo, esperar a morte e ir para o céu. E ficar orando para que Deus volta logo, volta logo, volta logo. Né? Imagina só, lá se você for ler o livro de Números, que eu me lembro aqui agora, por 3 vezes Deus disse que iria destruir o povo. E o que Moisés fez? Moisés entrava na frente, cara. Não, Deus, tem misericórdia, calma, tem misericórdia. Não destrói, não destrói. Arão, corre, pega o incenso, Arão, porque o negócio tá bravo aqui hoje. Entendeu? Nós vamos, se a gente não buscar aqui, não controlar, não conversar, não ser esse intermediador, cara, essa pessoa aqui, esse embaixador entre o céu, cara. Lembra lá que eu falei que... Lembra que eu falei que o embaixador, ele fica no país tentando resolver o conflito até o último minuto, cara. Até o último minuto. E as pessoas que precisam se colocar aqui na brecha, né? Que é não na brecha, mas que a brecha eu não acho muito legal essa palavra, mas precisa colocar entre Deus e esse mundo, cara, que ainda não aceitou ele, são os embaixadores de Cristo, cara. Falar para Deus, cara, ó Senhor Deus amado, né? A gente está trabalhando, cara. Nós vamos trazer o teu reino para a terra, a sua influência para a terra. Esse lugar, ele tem jeito. Entende? Esse lugar tem jeito. Deus acredita em você. Né? Deus acredita em você. Deus te confiou uma tarefa, que é a tarefa de discipulado. De buscar mais um. Entendeu? De buscar mais um para que vocês possam ser 2. E quando vocês forem 2, depois vão ser 4, 8, 16, 32. Né? Imagina quando vocês forem 10 mil. Aí depois vão ser 20 mil, 50 mil, 100 mil. E daqui a pouco 8 bilhões. Entende? Ou 15 bilhões, ou 20 bilhões. Não é? Mas vivendo o que Deus chamou a gente para viver, que foi dominar a terra. Cara. Dominar e exercer a influência, dominar a nossa vida, e não dominar a vida das pessoas, fazer dessas pessoas discípulos, para que o reino de Deus seja manifestado na terra. Que a terra seja realmente a colônia do reino dos céus, com o reino de Deus influenciando esse lugar por meio da humanidade. Eu espero que tenha ficado claro. A gente vai continuar falando do mesmo assunto. Depois a gente traz uma outra visão do mesmo assunto para que você entenda que Cristo te chamou. Cristo te chamou, te capacitou para que você possa ser o embaixador dele na terra e falar por meio de Deus. Né? Para aquelas pessoas que ainda não reconhecem esse reino, para aceitá-lo como Senhor e Salvador e viver de acordo com as regras e lei do céu, que são boas, perfeitas e agradáveis. Um abraço para você, que Jesus te abençoe, né? E nosso Deus faça você resplandecer a glória dele na terra. Um abraço. Valeu.